Olá, jovem jurista! Hoje eu quero falar para vocês sobre a denúncia que um coletivo de advogados voltados aos direitos humanos fizeram de Jair Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional. Eu estou falando do grupo de advogados coletivos de advocacia em direitos humanos e a Comissão Arnes, que denunciaram Bolsonaro no TPI por ele incitar o genocídio e promover ataques sistemáticos contra os povos indígenas do Brasil. A petição tem 71 páginas e foi protocolada em 27 de novembro de 2019. Em resumo, a petição acusa o presidente Jair Bolsonaro de incitar o genocídio e de cometimento ou incitar também crimes contra a humanidade. Então, os tipos penais são genocídio e crime contra a humanidade. Se você não me conhece, meu nome é Ronaldo Bastos, eu sou doutor em Direito e há vários anos eu trabalho com formação de juristas. Na verdade, formação técnica de juristas, e é isso que eu vou mostrar na prática como é que se faz. Eu vou dar um parecer técnico sobre esse caso. A emoção você deixa para o seu cliente, como eu ensino lá no curso, né? Você tem que transformar a emoção do seu cliente em dados racionais, dados juridicizáveis, né? E é isso que eu vou fazer aqui para mostrar para você como é que se faz. Se você se interessa por esse curso, o link está na descrição desse vídeo, cursodepraticajurídica.com. Bom, segundo a advogada Heloísa Machado, que é do coletivo de advocacia em direitos humanos, o presidente teria incentivado o genocídio quando ele colocou, ele tomou quatro atitudes sistemáticas. Primeiro, ele colocou a todo tempo a demarcação dos territórios indígenas em oposição ao desenvolvimento do país. Essa é uma prática mesmo, é uma política do governo de ter uma retórica de que a demarcação das terras indígenas impossibilita a exploração dessas terras de modo que é prejudicial à economia do país. O segundo ponto da petição diz que ele estimula a grilagem e a garimpagem em terras indígenas. A terceira opção, a terceira denúncia, né, o terceiro ponto da denúncia, diz que ele se omitiu frente às queimadas, aquela questão da crise na Amazônia. E o quarto ponto é que ele promove o desmonte dos órgãos ambientais. Afora esses quatro pontos que poderia caracterizar uma incitação ao genocídio e aos crimes contra a humanidade, a petição ainda diz que o sistema de justiça nacional não é capaz de dar uma resposta adequada para esses fatos. Em síntese, é isso que busca mostrar a petição lá, tanto do coletivo de advocacia em direitos humanos como da Comissão Arnes, que foi protocolada lá no Tribunal Penal Internacional, para que a procuradora do tribunal, caso ache que tem os elementos probatórios suficientes, ou peça mais informações, ou no caso, promova a denúncia. É claro que a procuradora também pode arquivar o caso. Vamos lá. O que é o Tribunal Penal Internacional? O Tribunal Penal Internacional foi uma proposta, é um tratado que surgiu lá, o chamado Estatuto de Roma, lá de 1998, e que entrou em vigor em 2002, começou a funcionar efetivamente em 2002. É uma tentativa de punir aqueles grandes crimes internacionais, como os que ocorreram em Ruanda, como os que ocorreram na antiga Iugoslávia, e em Kosovo e em vários outros locais, né? Antigamente, como é que se punia esses tribunais esses crimes internacionais? Por meio de tribunais feitos especificamente para o caso, chamados tribunais ad hoc. Mais conhecido foi o Tribunal de Nuremberg. Só que o sistema ONU, o TPI não faz parte do sistema ONU, mas enfim, as organizações das Nações Unidas e a comunidade internacional sentiram a necessidade de criar um tribunal permanente e não apenas um tribunal feito para os casos, né? Então foi criado o TPI. Qual é a competência do TPI? O TPI tem por competência julgar
4 tipos de crimes: crimes de genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade e, mais recentemente, crimes de agressão. A grande função do TPI é julgar indivíduos. Outras cortes internacionais, como a Corte Internacional de Justiça, julga estados, ou a Corte Interamericana de Direitos Humanos julga estados. O TPI julga indivíduos, né? Independentemente se esses indivíduos eles possuem o que se chama no TPI de qualidade oficial. São ministros de Estado, ministros das Relações Exteriores, presidentes da República, chefes de Estado, né? Existe um princípio no TPI que é a chamada irrelevância da qualidade oficial. Não importa se você é um agente público e você teria uma certa imunidade diplomática, você será julgado pelo TPI se assim o TPI entender, né? O TPI é criado justamente porque a maioria desses crimes internacionais, crimes de genocídios, crimes contra a humanidade e crimes de guerra são feitos por indivíduos que estão chefiando estados, tem essa chamada qualidade oficial. Então essa seria a primeira função do TPI, julgar indivíduos em grandes crimes internacionais. E o TPI também tem uma função que é complementar as justiças nacionais. É só quando as justiças dos estados, o poder judiciário dos estados não se mostra apta a apurar aquela criminalidade, ou por razões políticas não quer se envolver na apuração daquela criminalidade, que o TPI pode ser acionado, né? E aí eu não vou dar uma aula completa sobre o que é o Tribunal Penal Internacional. Eu quero me focar nos 2 tipos de crimes que Bolsonaro vem sendo acusado por essa petição de cometer ou incitar o cometimento desses crimes. É o crime de genocídio e o crime contra a humanidade. O crime de genocídio está previsto lá no artigo 6º do Estatuto de Roma e o crime contra a humanidade previsto no artigo 7º. Então, o que é um crime de genocídio? Um crime de genocídio é um ato praticado com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Então, a função do crime de genocídio é destruir um determinado grupo, exterminar um determinado grupo. Fazendo isso por uma série de ações que estão descritas lá no Estatuto de Roma. Eu separei 2 que podem ser pertinentes ao caso. A primeira seria o homicídio de membros desse grupo com o fim de exterminar esse grupo. E a segunda seria a sujeição intencional do grupo a condições de vida com vistas a provocar sua destruição física, total ou parcial. Isso é o crime de genocídio. E o crime contra a humanidade? O crime contra a humanidade é definido por sendo atos cometidos no quadro de um ataque que tem que ser generalizado ou sistemático contra qualquer população civil, havendo conhecimento desse ataque. O crime contra a humanidade está previsto lá no artigo 7º e a linha B fala de extermínio em contexto de ataque. Então, seria um ataque generalizado, no caso de Bolsonaro, contra a população indígena, visando o extermínio dessa população indígena, né? A doutrina traça algumas características, basicamente 6 características dos crimes contra a humanidade. São ataques desumanos tipificados, ou seja, não são qualquer ataques desumanos que propiciam a existência, a ocorrência de crime contra a humanidade. Tem que estar tipificados em alguma legislação internacional, no caso o Estatuto de Roma. Então, por exemplo, o extermínio de indígenas, o desaparecimento forçado de indígenas seria crimes contra a humanidade. Tem que ser praticados durante um conflito armado. Terceira característica, que é importante, no contexto de uma política de Estado ou de uma organização. Há uma estrutura política que visa exterminar aquela população, não são capangas que mataram eventualmente 2, 3 indígenas para fazer grilagem numa terra. Tem que ser uma política de Estado voltada para isso.
contra a população civil, seria essa quarta característica. A quinta seria de forma generalizada e sistemática. Então é um ataque sistemático à população indígena, um extermínio sistemático da população indígena e com conhecimento do agente. O agente público, no caso Jair Bolsonaro, presidente da República, tem que ter esse conhecimento que está tendo essa estrutura institucional para promover o ataque aos indígenas, né? E o Estado, ele tem, caso ocorra um crime contra a humanidade, crime de genocídio, o Estado brasileiro tem a obrigação de punir tanto esse crime contra a humanidade quanto esse crime de genocídio. Beleza? Por quê? Porque o Estado brasileiro ratificou tanto o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, lá de 66, que entrou em vigor em 92, quanto a Convenção Americana de Direitos Humanos, de 69, que também entrou em vigor em 92, dos pactos que entraram em vigor logo depois da ditadura militar. Então é basicamente isso, a estrutura que você precisa entender para entender a petição desses dois coletivos de advocacia. E aqui eu começo a análise desse caso. Né? Primeiramente, não é uma denúncia. Né? Por quê? Porque só quem tem prerrogativa de fazer uma denúncia são 3 instituições, 3 órgãos lá no Tribunal Penal Internacional. Primeiro, os Estados partes conseguem fazer uma denúncia. No caso, sei lá, o Brasil denuncia Jair Bolsonaro, que seria o que seria um tanto impróprio, né? O segundo, o Conselho de Segurança das Nações Unidas denunciaria Jair Bolsonaro. E, em terceiro lugar, o procurador, no caso a procuradora atual, que denunciaria esse crime contra a humanidade, crime de genocídio praticado pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, o que é que a petição faz? A petição comunica essa série de fatos que eles entendem como incitação ao genocídio, incitação a crimes contra a humanidade para a procuradora. O que é que a procuradora pode fazer? Ela pode, diante de um lastro probatório mínimo, ela pode pedir mais informações para serem feitas com a estrutura do TPI, investigações para averiguar essas denúncias, né? Denúncias no sentido leigo, né? Não no sentido técnico. Ou ela pode já denunciar, não tem provas suficientes, então já vou denunciar, ou ela pode arquivar esse procedimento, né? Na minha análise da jurisprudência do Tribunal Internacional, o que eu vejo é que dificilmente a punição da mera incitação ao genocídio, aos crimes contra a humanidade, né? Dificilmente há esse caráter, digamos assim, preventivo, que me parece que a petição quer trazer um caráter preventivo à ocorrência desses crimes. Olha, esses crimes podem vir a acontecer, pode se configurar um genocídio, pode se configurar no futuro um crime contra a humanidade. Se o governo Bolsonaro, que odeia minorias, não tem a mínima empatia pelos indígenas, continuar com a condução dessa política, o desmantelamento desses órgãos ambientais, os órgãos de fiscalização, tipo FUNAI, tipo o IBAMA. Então, isso pode gerar um genocídio. Pela jurisprudência do Tribunal Penal Internacional, eu ainda não vi essa abordagem do tribunal. Pode ser que venha acontecer, mas eu acho muito improvável essa questão. O que é que a petição teria que, do ponto de vista de lastro probatório, teria que trazer? Bom, teria que trazer, em primeiro lugar, mostrar estatisticamente o aumento de mortes de indígenas com um dolo específico, que é a finalidade de limpeza étnica, né? Que aí configuraria o genocídio ou, dependendo do caso, o crime contra a humanidade, né? Teria que trazer estatisticamente esse aumento, né? E mais do que esse aumento, não basta haver um aumento disso, teria que relacionar
de forma cabal, de forma peremptória, esse aumento com as declarações presidenciais, com os atos administrativos assinados pelo presidente e com a possibilidade dessas declarações e desses atos presidenciais terem gerado efetivamente o genocídio, né? Inclusive, uma das características do crime contra a humanidade, por exemplo, é que esse ataque tem que ser num contexto de uma política de Estado. Então, o Jair Bolsonaro teria tanto desaparelhado órgãos de fiscalização como aparelhados órgãos do Estado ou ilicitamente contratados para exterminar a população, indígena, né? Então teria que ser comprovada essa questão, ou ao menos demonstrar os indícios de uma conduta de Estado desse tipo. E por fim, eles teriam na petição que provar a inércia das instituições judiciárias brasileiras em apurar, se for o caso, e punir o presidente da República, o Jair Bolsonaro. E aí, eu penso que na petição deveria existir quantas ações foram ajuizadas no Supremo Tribunal Federal, que é o foro competente, nesse caso, contra Jair Bolsonaro, em relação a esse possível genocídio ou crimes contra a humanidade. Porque o Brasil é obrigado a apurar. Então você não precisa ir no TPI necessariamente. Você inicialmente tem que ir no Supremo Tribunal Federal, né? Há um princípio consagrado do direito internacional que as instâncias, as cortes internacionais só passam a atuar quando, nesse caso específico, há um esgotamento dos recursos internos, ou há prova de que os recursos internos são impróprios, não há devido processo legal, os órgãos judiciários estão manipulados pelo executivo, etc, o que não parece ser o caso, na minha opinião. Não pode haver aqui afirmações genéricas de que o presidente do Supremo ou o Supremo em si são bolsonaristas ou são adeptos a Jair Bolsonaro. Tem que provar, tem que mostrar uma imensa quantidade de ações que foram ajuizadas, ou provar a lentidão proposital do judiciário em apurar esse tipo de crime, no caso, o crime especificamente vinculado ao presidente Jair Bolsonaro. E aqui não importa as declarações de Bolsonaro que revelam falta de empatia à população indígena, crítica às minorias de modo geral e os indígenas de modo específico. Não importa também desaparelhamento das instituições, porque a gente está falando aqui, o que vocês têm que perceber é que a gente está falando de crime, né? O crime, ele prevalece sob a legalidade estrita, né? Crime é algo... qual a diferença ontológica entre um ilícito penal e um ilícito civil? Em essência, não tem diferença nenhuma. É porque a gente pune criminalmente determinadas condutas da sociedade porque nós acreditamos que a punição criminal é mais efetiva para inibir aquela conduta, mas é um ilícito do mesmo jeito. Para tanto, como a punição criminal é muito grave, a gente tem que reservar o direito penal para as condutas mais graves da sociedade. Isso se chama princípio da fragmentação ou princípio da intervenção mínima, princípio da última ratio, tem vários nomes para isso no direito penal. Então o mero desaparelhamento das instituições, embora seja criticável enquanto política de Estado, política de governo mais propriamente, não implica a vinculação de Bolsonaro a uma incitação ao genocídio, a uma incitação aos crimes contra a humanidade. Onde é que de forma
sistemática, o Bolsonaro afirmou, isso deveria estar na petição, que os indígenas deveriam ser exterminados, deveriam ser mortos, né? Ele afirma, evidentemente, que os indígenas são um entrave ao progresso do país, os indígenas, negócio de esquerdopata, de política de esquerda, proteger os indígenas, mas daí dizer que afirmações desse tipo são incitação ao genocídio dos indígenas é algo que esse vínculo, quando a gente fala de crimes internacionais, de crime, e mais propriamente de crimes internacionais, é algo que é um tanto impróprio fazer essa vinculação, né? E se a gente analisa a jurisprudência do Tribunal Penal Internacional, a gente vê que o Tribunal Penal Internacional, e essa é uma das críticas ao Tribunal Penal Internacional, eles julgaram propriamente ditadores, mais especificamente africanos, em um país em que a democracia estava totalmente deturpada. Não existia democracia, eram regimes ditatoriais, sanguinários, ditadores sanguinários. Por mais que você critique Jair Bolsonaro, e por mais que você considere que o Jair Bolsonaro ele tem um flerte com comportamentos autoritários, a distância desses ditadores que ordenaram a morte de milhões e milhões de cidadãos dos seus países, a distância é enorme desse presidente, que é um presidente que flerta com o autoritarismo, gosta da ditadura, que não repudia tortura, aliás, incentiva a tortura, elogia e homenageia ditador, torturador, etc. Mas a distância ainda é enorme, de modo que a minha análise técnica, a despeito, isso não tem nada a ver com análise técnica, a minha opinião sobre o governo e sobre a pessoa do Jair Bolsonaro, a minha análise técnica é que essa denúncia não tem um lastro mínimo para seguir em frente. As condutas averiguadas e julgadas no Tribunal Penal Internacional são condutas infinitamente mais graves e são condutas que já ocorreram, né, que mataram milhões e milhões de pessoas. Eu vejo que o Jair Bolsonaro não tem, inclusive, nem tempo de governo para matar milhões e milhões de pessoas, né, de brasileiros. E, por outro lado, a mera incitação, esse vínculo, para mim, também é muito fraco, né? Dizer que as declarações de Bolsonaro são incitações ao crime, né? Ele tem responsabilidade enquanto presidente da República, a palavra dele vale muito, ele tem uma milícia digital muito grande, tudo isso, mas daí configurar uma incitação ao crime a essas minorias, populações indígenas, é algo que não existe lastro probatório, não existe nexo de causalidade entre essas duas coisas. Por outro lado, acho interessante que os grupos de direitos humanos estejam atentos e pressionem o governo para mostrar que eles também, os grupos de direitos humanos, não estão para brincadeira e estão de olho no momento em que a oposição política ao governo Jair Bolsonaro é bastante fraca, né? Agora, eu acho que essa petição tem que ser vista como uma forma de pressão política, porque lastro jurídico não tem nenhum, na minha opinião. Se você quer aprender a ter pareceres técnicos, né, a raciocinar juridicamente, raciocinar tecnicamente, eu volto a lhe convidar ao meu curso de prática jurídica, meu curso de formação de juristas. Aprenda a ser um jurista de verdade. Até uma próxima.